Bom dia. O tema que eu vou tratar hoje é um tema que me foi solicitado e é um tema, vamos dizer assim, um pouco pesado para tratarmos, mas que está realmente, vamos dizer assim, no dia a dia de algumas pessoas. Muitas notícias nesse sentido. E, enfim, é um tema de grande preocupação que se trata do suicídio. Não é? Muitas pessoas me questionaram sobre o suicídio. O que é o suicídio? Como uma pessoa chega a uma atitude tão drástica que é de tirar a sua própria vida. Algumas pessoas até falam, trata-se de um ato de muita coragem, outras pessoas de muita covardia, enfim, é um ato realmente de desespero, um ato de grande desespero. Tirar a vida é tirar o seu maior bem, o seu maior patrimônio, que é a própria vida. Então, eu não considero nenhum ato de coragem nem de covardia, é um ato de desespero. É uma atitude tomada por uma pessoa que não vê saída, que no auge de uma crise ela não consegue enxergar uma forma de resolver essa situação. Então, não se deve, eu não vejo assim, é um ato de coragem. Não. Muito pelo contrário. Qualquer pessoa que já tenha estado deprimida, numa crise de ansiedade, enfim, realmente uma tristeza profunda, pode perceber minimamente que a situação é tão grave, é tão complicada, que as pessoas acabam entrando num desespero, numa angústia, num sofrimento tão profundo, que parece para elas que a única solução é tirar a própria vida. Eu digo isso porque já tive aqui no consultório várias pessoas falando sobre pensamentos preocupantes, pensamentos até de tirar a própria vida. E muitas vezes o que elas precisam é falar, é serem ouvidas. Vou colocar aqui muito a questão do adolescente, né? O adolescente, a adolescência, vamos colocar assim, a adolescência é uma fase de grandes perturbações, muitos conflitos, muitas dúvidas, cobranças. Como já coloquei em alguns vídeos, a adolescência ou o adolescente é aquela pessoa que está se preparando para ser adulto e está deixando de ser criança. É uma fase de preparação. É uma fase muito difícil porque é muito cobrado também, né? Meu filho, estude. Meu filho, se comporte. Meu filho, não beba. Meu filho, não use drogas. Meu filho, seja alguém. Meu filho, você tem que ter um futuro pela frente. Meu filho, cuidado com isso. Minha filha, cuidado com aquilo. E tudo isso é uma cobrança. Uma cobrança no momento que o garoto ou a menina estão olhando assim, para que lado eu vou? O adolescente já se encaverna naturalmente, né? Vai para o seu quarto. Observe,
muito isso no adolescente. Ele foi para o quarto, mas é uma atitude normal, ele está feliz, não está. Ouça, dê espaço para que ele fale com você. Certo? Se você não consegue, veja alguém, perceba alguém da sua família, né, que ele confie. E peça para que essa pessoa então ouça o seu filho, o adolescente. Às vezes nós não conseguimos, é verdade, às vezes é difícil ouvir o adolescente pelas nossas próprias situações, nossa própria história. Então, o que eu digo assim, procure ouvir. E quando alguém falar com você sobre um desejo de retirar a própria vida, um desejo suicida, não se assuste. Converse com essa pessoa. Ela está pedindo ajuda. Ela está querendo ser ouvida. Ela está querendo colocar as suas angústias, o seu sofrimento para fora, e ela escolheu você. É realmente assustador. Principalmente quando a gente vê, nós ouvimos notícias de pessoas que realmente conseguiram o intento, quer dizer, tirar a própria vida. Não? É assustador alguém realmente tirar a própria vida, e principalmente quando você depois descobre que a situação dela não era assim tão, a princípio, tão grave. Mas para ela que estava no meio do conflito, no meio do problema, era grave sim. Era demais. Ela não estava vendo uma saída dessa escuridão. Esse que é o problema. A pessoa, quando está nesse desespero, a pessoa, quando está nesta situação, quando ela não enxerga uma saída, ela acaba pensando nisso. Não obrigatoriamente, mas muitas vezes sim. Não obrigatoriamente, pensar significa dizer que vai fazer. Mas devemos tomar muito cuidado. Você tem um adolescente em casa que anda triste, anda deprimido. Tome cuidado com medicamentos. Tranque-os. Mesmo que não tenha, mas se tem criança pequena, tranque os medicamentos. Hoje mesmo eu vi uma notícia no jornal de que umas crianças tomaram um líquido que parecia ser água sanitária. Tiveram sorte, foram atendidas e não ocorreu nada, mas parece que estão hospitalizadas. Né? Tranque. Tome cuidado, criança também é muito curiosa e não pensa nas consequências. Né? Quando a pessoa está em desespero, não pensa nas consequências. De repente ela se machuca. Quantos adolescentes nós já não ouvimos falar de que se cortam, que se arranham, que se mutilam? Isso é castigo. A pessoa está se castigando. Né? É o sofrimento. Ela prefere sofrer com aquilo para ao invés de ter o próprio sofrimento, aquele psíquico. Então é a maior dor física. São os conflitos. Então, você que está me ouvindo, eu diria para você assim, se alguém vier falar com você sobre pensamentos suicidas, pergunte o que está ocorrendo. Ouça essa pessoa. Acolha essa pessoa. O que ela precisa ser ouvida. Não a julgue. Nós não temos a menor noção do que está passando com ela. Então, o que eu digo é assim: ouça
acolha. Preste atenção na pessoa, se ela está muito deprimida, se ela está muito interiorizada. Ela não levanta da cama, ela vive na escuridão, não tem vontade de trabalhar. A própria higiene pessoal ela está deixando para segundo momento. Acolha. É muito importante você ouvir e tentar de uma forma ou outra mostrar para ela que existe saída sim. Ela está precisando desse abraço. Se ela chorar, deixa ela chorar. O choro faz bem. O choro é importante. Procure deixá-la num ambiente seguro. Verifique se não tem nada que ela possa se machucar. Acolha. Se ela quiser um abraço, abrace. Se ela quiser pegar na sua mão, pegue na mão dela. Realmente é um momento para essa pessoa muito complicado. Eu tenho certeza a gente não tem de nada, né? Desculpe. Mas eu acredito muito de que se essa pessoa for ouvida, se essa pessoa for acolhida, se sentir amada, se sentir recebida por você, esse pensamento suicida pode diminuir ou até deixar de existir. Dá uma angústia, né? Falar sobre isso é verdade. Falar sobre tirar a própria vida angustia muito, é muito difícil para qualquer pessoa. Então, respiremos fundo e vamos acolher essas pessoas que estão sofrendo tanto. Pois essas pessoas, se forem ouvidas, não vão tomar essa atitude. E vão ver que a vida é muito boa. Apesar de todos os sofrimentos, apesar das nossas frustrações, apesar dos nãos da vida, essa vida tem muita coisa boa para nos oferecer. Nós temos muita coisa boa para oferecer para a vida. Receba essas pessoas, não tenha medo. E se, por fim, precisarem desabafar, conversar, por favor, mande uma mensagem para a gente. Mande uma mensagem inbox, se você quiser. Escreva algum texto, alguma mensagem, que a gente vai analisar e dar um bom retorno. Tá bom? Uma boa vida, um bom dia para vocês. Beijo. Tchau.